Eu tô muito preocupado, não vou mentir para vocês. Ontem assisti ao vídeo do Lucas Mussetti, qual ele dizia que o Santos pretende rotacionar o time no Campeonato Paulista. E eu já estava preocupado, por uma série de motivos que eu vou explicar, mas eu fiquei muito mais. O Santos tem que tomar muito cuidado nesse Campeonato Paulista. A última vez que o Santos fez isso, o Santos se deu muito mal no ano. É sobre isso que eu quero falar sobre o presuntinho, quero falar sobre questões de finanças do Santos, que tivemos alguns avanços positivos, e quero falar sobre o interesse num jogador, num atacante. Então, se você puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada, hypar esse vídeo, eu te agradeço demais. E preciso te recomendar mais uma vez a Brickstar. Brickstar, que está chegando no Brasil, essa marca de pneus que vai mudar o panorama aqui do mercado brasileiro com relação a pneus. A gente está falando de uma marca que é fabricada pela ZC Rubber, que é a principal fabricante de pneus da China, um mercado que vocês estão cansados de ver, que é absolutamente gigantesco hoje no mercado automotivo. Então, não vai ser diferente com pneus, eles vão chegar aqui para arrebentar. E se você quiser conhecer um pouco mais da tecnologia que vai te fazer economizar combustível, que vai te fazer, inclusive, vai te dar mais segurança e mais desempenho para o seu automóvel, clique aqui no link na descrição ou aponte a sua câmera para o QR Code que aparece para você na tela. Fechado? Seguiremos com a Brickstar em 2026 aqui com os sorteios de camisa. Então também siga a Brickstar lá no Instagram e se torne membro desse canal para você participar sempre na última live pós-jogo do mês, sorteando 2 camisas. Em dezembro já fizemos, porque o mês acabou antes, mas em janeiro estaremos aqui de volta para fazer lá provavelmente num jogo de Campeonato Brasileiro que deve ser no dia 28, estreia do Santos. Bom, gente, vamos lá. Vamos começar esse papo falando repercutindo um pouquinho essa notícia de que o Santos pretende rotacionar o time para o Campeonato Paulista. Primeiro que a gente tem que entender que 2026 é um calendário completamente diferente do que o Santos jamais encontrou. É a maior mudança de calendário da CBF desde que ela instaurou os pontos corridos. Lá de 2002 para 2003, onde inclusive o Santos foi o último campeão num sistema de mata-mata. Agora, o Campeonato Paulista já começa por volta do dia 11 de janeiro. O Santos na segunda rodada já recebe o Palmeiras fora de casa. E o Campeonato Brasileiro também começa em janeiro, só que lá para meados do dia 28. O que isso significa? Que os jogos vão se encavalar entre Campeonato Brasileiro e Campeonato Paulista. O Santos tem na primeira fase 8 jogos para fazer do Campeonato Paulista. Desses 8 jogos, 3 são clássicos. E tem rebaixamento o Campeonato Paulista. É um tiro muito curto. Então, se o Santos vacilar, perder 2 jogos, digamos que ele rotacione o time contra 2 times menores que já vão estar, como vocês bem sabem como funciona o calendário do futebol brasileiro. Esses times entram muito mais bem preparados fisicamente porque eles começam a treinar muito antes. Então o Santos vai ter uma pré-temporada curtíssima. E aí digamos que o Santos, para dar rotação para esse time, perca um jogo e empate outro contra time pequeno no Campeonato Paulista. Já são 2 jogos a menos. Então o Santos teria 6 jogos por fazer. Desses 6, metade contra rivais. E aí digamos que o Santos não vá bem, jogando mesmo com o time titular contra esses clássicos. O Santos perca os 3 clássicos. Pode acontecer. Já aconteceu isso. Cara, o Santos pode ser rebaixado no Campeonato Paulista. O Santos pode ser rebaixado no Campeonato Paulista, porque não dá tempo de se recuperar. Não dá tempo de se recuperar. Não dá para tratar o Campeonato Paulista como algo menor, embora esse ano ele esteja encavalado com o Campeonato Brasileiro. E eu entendo a dificuldade da comissão técnica em superar essas dificuldades. Você já não vai ter pré-temporada. Se você sair colocando o time titular quarta e domingo, vai estourar um monte de jogador. Mas me preocupa demais nesse sentido o calendário do Santos, porque a tabela do Santos não é das piores, mas não é uma tabela fácil. E o Santos não pode correr risco de ficar perdendo pontos com um time rotacionado, com um time mesclado, com um time misto. Senão o Santos, se não for bem nos clássicos, pode vir a ser rebaixado no Campeonato Paulista, o que minaria completamente a sequência de trabalho do Vojvoda. Certamente o Vojvoda seria demitido, o Santos contrataria um treinador provavelmente pior, os planos para a temporada cairiam por terra. Vamos lembrar de quando isso aconteceu, nem era esse campeonato do modelo que é agora. Era lá em 2000 e...
2021? 2021, quando o Santos contrata Ariel Holan depois, né, teve a pandemia, etc e tal, e o Cuca saiu do Santos depois da derrota para o Palmeiras na final da Libertadores, e o Andrés Rueda, que era recém-chegado, contrata Ariel Holan. E o recado pro Ariel Holan foi, olha, poupa no Campeonato Paulista, porque a gente quer, o que importa pra gente mesmo é o Campeonato Brasileiro, outras competições, etc. O Santos estava na Libertadores aquele ano, estava. O Ariel Holan, inclusive, classifica o Santos na pré-Libertadores contra o Cerro Porteño, o Soteldo faz gol num jogo sem público e tudo mais. E a prioridade é a Libertadores, a prioridade é Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? O Santos foi mal, ele foi colocando o time reserva, ele chegou a colocar contra o Corinthians o time reserva do Santos no Campeonato Paulista, porque tinha esse recado de que não era importante. O que aconteceu? Ele foi demitido e o Santos se salvou na última rodada do rebaixamento do Campeonato Paulista, que àquela altura seria o seu primeiro rebaixamento na história, que veio a acontecer 2 anos depois, já no Campeonato Brasileiro. Mas o senhor Ariel Holan poderia ter tido um outro destino no Santos, poderia ter sido um melhor técnico no Santos, e não foi por quê? Porque quis mesclar no Campeonato Paulista com a anuência da diretoria, a torcida partiu para cima dele, depois ele colocar o time misto, reserva contra o Corinthians. Se instauraram em volta do apartamento dele, soltaram fogos e o caramba, e ele não aguentou a pressão, ele mesmo pediu para sair. Se tornou uma situação absolutamente insustentável, que o Santos precisa aprender com esses erros do passado. O Santos precisa aprender, o Santos não tem elenco para ficar rotacionando. O Santos tem male-male um time titular que teve muitas dificuldades de se manter na primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Então, e vai enfrentar de novo times cujo preparo físico vai estar muito além do que o Santos vai estar, porque o Santos volta de férias e precisa fazer uma pré-temporada. Então, me preocupa demais esse Campeonato Paulista no Santos, ainda mais com essa informação de que vamos olhar para rotacionar. O que a gente espera é que essas rotações funcionem, que os jogadores que tenham mais minutos, que não tiveram no Campeonato Brasileiro, vão muito bem, que o Santos jogue bem, mesmo com um time misto, o Santos consiga apresentar bom futebol, ganhar desses times menores e nos clássicos ter pontos importantes que inclusive não só não rebaixem o Santos, mas que classifiquem o Santos e que dê a possibilidade para o Santos já no mata-mata, e ali tudo pode acontecer, do Santos conquistar um título que não ganha desde 2016. Santos que vai completar 11 anos sem vencer um título, qualquer título, né? O último foi o Campeonato Paulista de 2016. É o que a gente espera, mas eu temo, porque o elenco do Santos é curto, o elenco do Santos é desequilibrado e o elenco do Santos sofre de carências muito importantes. Então vamos ficar com muita atenção para esse Campeonato Paulista. Eu pretendo ter uma cobertura um pouco diferente aqui ano que vem. Estou ainda estudando, mas se tudo der certo vocês vão gostar. Enfim. Agora a gente precisa falar sobre a notícia de Ademir Quintino, que segundo ele, vou até pegar aqui, o Santos está interessado no atacante, no centroavante do Atlético Mineiro, João Marcelo. João Marcelo foi contratado pelo Atlético Mineiro junto ao Guarani. João Marcelo teve 11 jogos no Atlético Mineiro, uma assistência e nenhum gol. Teve poucos minutos também, entrou nem sempre como titular, porque ele tem uma concorrência de Hulk e Rony ali na frente e outros jogadores que acabam sendo mais imprescindíveis para o time. O João Marcelo tem 20 anos, se destacou no Guarani, fez, se eu não me engano, 4 gols no último Campeonato Paulista. Eu não conhecia o jogador, eu fui dar uma olhada nos vídeos do jogador. Achei um jogador interessante, mas que não me chamou tanto a atenção. Ele é um jogador que ataca espaço, ele consegue fazer o pivô em alguma instância, tem muita dificuldade com a perna esquerda. Sempre quando ele vai finalizar, ele às vezes finaliza torto de perna direita, mas não finaliza com a perna esquerda. Isso eu não gosto em centroavante. Critiquei o Gabriel outro dia aqui por usar só a direita para subir no ônibus, mas é uma contratação que vem do departamento de scout do Santos. Seria uma aposta, segundo o Ademir Quintino, o Santos já entrou em contato com o Atlético Mineiro para entender as condições do negócio. Eu acho que a situação financeira a qual o Santos está submetido é esse tipo de contratação que me agrada mais. Não significa que seja o João Marcelo, mas jogadores menos midiáticos, que podem ser apostas, jovens, que podem dar um resultado e que vão chegar no clube com muita fome para poder mostrar. Se ele é a melhor indicação ou não, isso o tempo vai dizer, se é que essa negociação vai adiantar. Mas o modelo de negociação, para mim, está muito mais dentro do que o Santos pode fazer hoje, não do que eu queria, não do que eu quero fazer.
Se eu fosse dono de todo o dinheiro do mundo, eu atacaria jogadores muito mais badalados e que resolveriam o meu problema. O João Marcelo vai resolver? Não temos essa segurança, mas o Santos já contratou vários jogadores assim, nesse modelo, que eram desconhecidos ao longo da sua história, que resolveram. Posso citar vários aqui, mas tenho certeza que você conhece. Vários jogadores que vieram em baixa, que não eram muito utilizados e tudo mais. E olha, o Santos tem um histórico de fazer sucesso mais com jogadores assim do que com jogadores que custaram muito dinheiro. Os caras que custaram muito dinheiro no Santos dificilmente deram certo. Então é um perfil de contratação que eu gosto. Mas, de novo, às vezes o cara chega, não consegue demonstrar, porque time grande o cara acaba sentindo, adaptação. Às vezes o cara não é tudo isso mesmo. Eu não sou o principal cara para dizer para vocês qual que é o desempenho dele. Eu vi alguns vídeos, achei que algumas jogadas são interessantes, achei que é um jogador com certa movimentação, certa velocidade, não é um centroavante fixo, ele tem característica de saber fazer pivô e saber fazer facão, mas eu acho que a finalização pode melhorar. Achei que a finalização dele ainda carece e em que pese alguma coisa no controle com a bola, algum refino, eu acho que ele é melhor, por exemplo, em termos de refino que o Lautaro, que não é difícil, mas ainda carece de um pouco mais de qualidade para jogar no Santos. Vamos ver se essa negociação avança ou não. Informação aí do colega e amigo Ademir Quintino. Por fim não, tem mais duas coisas para falar. Uma delas é que Marcelo Fernandes retirou o processo. Ele postou nas suas redes sociais uma foto com várias taças do Memorial de Conquistas do Santos, dizendo que não existe essa história de processo. Pois bem, existe sim, o processo já foi divulgado no Twitter, amigos divulgaram, meu amigo Henrique Farinha entrou no site da Justiça, que isso é público, cara, mostrou o processo contra o Santos. Se ele vai ser retirado ou não é outra história, mas o que consta é que ele e Marcelo Teixeira conversaram, Marcelo Teixeira o convenceu a retirar o processo de fraude. Falei bastante sobre isso aqui, ele se sentiu, matéria do meu amigo Pedro Lopes lá no UOL, ele se sentiu de alguma maneira prejudicado porque ele teve o seu contrato mudado de CLT para PJ e, segundo ele, foi obrigado a assinar e aceitar as condições do clube com 30% de redução salarial, senão ele seria tirado, seria demitido e depois ele entra com um processo com o clube. Aí o Marcelo Teixeira conversa com ele, a gente sabe da influência do Marcelo Teixeira na cidade, a gente sabe que o Marcelo Fernandes, o presunto, é da cidade. Então ele deu com o rabinho entre as pernas e retirou o processo, ou vai retirar. Isso a gente vai seguir acompanhando. Agora uma notícia boa, aqui. Segundo ainda meu amigo Henrique Farinha, ele tweetou, postou no X, o Santos regularizou o FGTS somente ontem. Eu vinha falando aqui desse atraso, tá? Às 16h26 e obteve a certidão válida, certidão negativa de débito, a CND, até o dia válido, até o dia 16/1/2026, por antecipar o recolhimento de dezembro que venceria hoje. Aí ele fala, beleza, mas nem todos os impostos estão resolvidos. Os tributos federais, que incluem INSS e RPF, que são descontados em folha, ainda estão pendentes e ele vai continuar acompanhando e a gente vai continuar acompanhando também. Eu te recomendo demais que você siga o Henrique Farinha lá no Twitter, no X, se você tem uma conta por lá, porque ele é um dos poucos caras que acompanha essas pequenas coisas que podem parecer pequenas aos olhos do torcedor, mas elas são muito importantes e que são negligenciadas por boa parte, ou a maior parte da mídia do Santos, né? Pouco se fala sobre esse tipo de coisa que é mega importante. Hoje você não pode ficar fora do Profut. Hoje você tem que ter a CND, porque isso vai te dar muitos benefícios e, inclusive, do ponto de vista financeiro, para adiantar dívidas, cara. Porque o Profut, para quem não sabe, é uma renegociação de impostos que os clubes foram submetidos para eles conseguirem pagar, porque eles estavam engasgados com anos e anos e anos e bilhões de impostos devidos à União. Então o Profut no governo Dilma foi feito para isso, para tentar dar uma ajudada, uma melhorada no fluxo de caixa dos clubes, mas para que eles se mantenham no Profut, eles precisam de contrapartidas. E essas contrapartidas são, por exemplo,
ter a CND, que é a carta negativa de débito, e você só tem se os seus impostos ali, FGTS e outros, estiverem em dia. O Santos, por hora, recupera e é uma notícia importante por enquanto. Bom, por enquanto é isso. Vamos ver se eu volto mais tarde. Hoje é um dia de muito trabalho aqui para mim no Futeboteco. Hoje, às 4, se eu não me engano, a gente entrevista Danilo Lavieri. A gente vai conversar bastante, principalmente sobre o Palmeiras, que é o clube que ele cobre, né? Foi um jornalista mega relevante durante o ano lá no Futeboteco. Convido a vocês a assistirem mais tarde. Hoje é um dia de confraternização, porque é o último podcast ao vivo que a gente faz em 2026, então provavelmente a gente vai sair mais tarde para tomar uma cervejinha, para se divertir, comemorar, comer alguma coisinha, porque ninguém é de ferro. E continuamos também com o trabalho ao longo das próximas semanas, um pouco mais tranquilos, até chegarmos em janeiro arrepiando, mas esse canal continuará diariamente, ou às vezes mais do que diariamente, a depender das notícias que pintem, porque também não dá para chegar aqui para enrolar, falar qualquer coisa só para ter vídeo, né? Eu não gosto. Então, eu gosto de fazer vocês pensarem, comentar sobre notícias, comentarem sobre coisas que eu acho que são importantes, e assim farei. Se você, de novo, puder deixar um like nesse vídeo, eu agradeço demais. Obrigado a todo mundo por ter acompanhado o meu trabalho ao longo de 26. A gente vai se falando. Se tiver algo importante, volto aqui hoje. Se não, só amanhã. Ative o sininho para você não perder quando tiver vídeo novo. Tá bom? Grande abraço e até o próximo vídeo.